Olá, meu amado. Olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Amados, é um prazer maravilhoso poder estar aqui mais uma vez, compartilhando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 5 dias ausentes, não estava evangelizando pelas redes sociais, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe o porquê e o não porquê. Mas glória a Deus que eu estou aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe aqui alguns temas bíblicos para poder estar compartilhando. Hoje eu quero estar compartilhando, falando um pouco sobre o juízo de Deus. Muitas das vezes nós questionamos, ou assim também tem outras pessoas ou irmãos que questionam uns aos outros. Apontamos às vezes não, muitas das vezes, o dedo para o nosso próximo. Mas a Bíblia nos diz que vai haver um juízo. A Bíblia nos diz e nos garante que todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Jesus, primeiramente eu quero estar compartilhando esse texto bíblico que está aqui em João capítulo 3, é um texto bastante conhecido. João capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas, amados, muitas das vezes nós julgamos, muitas das vezes nós questionamos as pessoas. Nós vemos muitos comentários nas redes sociais de evangélicos, de irmãos, de crentes, de não crentes, julgando A e B porque fez isso ou aquilo. O julgamento, meu amado, só pertence a Deus e a mais ninguém. O julgamento só pertence a Deus e a mais ninguém. João capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo foi de uma forma que nós não amamos. Nós não temos condições, nós não somos capazes de amar desta forma e desta maneira que Deus e Jesus Cristo amou, entregando a sua própria vida para poder nos resgatar das garras de Satanás. Fácil, amados, é julgar, fácil é questionar, fácil é apontar dedo, mas se coloca no lugar do seu semelhante, se coloca no lugar do seu próximo. Muitas das vezes nós questionamos, julgamos, mas nós não sabemos o que aquela pessoa está passando, o sofrimento que ela está passando, as lutas que ela está passando. Apontar o dedo é muito fácil. É muito fácil. Mas ajudar o seu próximo em oração, ajudar o seu próximo na maneira que deve ser feita, é difícil, meus amados. Não é fácil. Fácil é criticar, fácil é julgar. Difícil é estender a mão. Difícil é ajudar aquele que está necessitando. Amados, há muitas religiões, há muitas igrejas, mas existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra. A igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, a igreja E, a igreja F, a igreja H. Amados, nós somos igrejas, nós somos templo do Espírito Santo. Realmente, se nós destruirmos o nosso corpo, é lógico que naquele dia Jesus vai nos destruir. Com certeza, porque também é bíblico. Mas nós temos que deixar o julgamento para Deus. Nós temos que deixar o julgamento para Jesus. Hoje, Jesus é o nosso advogado. A Bíblia é bem clara em falar em que Jesus hoje está como nosso advogado. Mas em breve ele virá como juiz. Ele já não vai vir mais como advogado, mas sim como juiz.
E nós todos um dia iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Não de vocês pensem ou achem desta maneira que assim que o nosso fôlego de vida for cessado, nós iremos para o céu. Não é desta forma. Deus não está falando desta maneira nas Escrituras Sagradas. Deus não está falando desta maneira. Porque se todos nós que agora morremos, iremos diretamente para o céu, para que ressurreição? Por que haver ressurreição? Se todos estão indo para o céu, então não é necessário a ressurreição. A Bíblia nos garante que vai haver duas ressurreições. Uma para a vida e uma para a morte. Duas ressurreições, a Bíblia nos fala. Muitas pessoas falam, só os crentes vão ressuscitar. Só aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Não, amados. A Bíblia diz, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, ao som, ou seja, ao soar da primeira trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Mas todos irão ressuscitar para ver a glória de Jesus Cristo. Todos. A Bíblia é bem clara. Em Mateus 24, versículo 30, é bem claro em falar. Assim como o relâmpago se mostra no ocidente e aparece no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus. Todos nós iremos ver. Até aqueles que os traspassaram, ou seja, até aqueles que partiram para a sepultura. Eles irão ressuscitar com a glória de Deus para ver a Jesus Cristo face a face. Todos nós, amados, a Bíblia é bem clara em falar que todos nós iremos ressuscitar. Vejamos lá em Mateus capítulo 24. Eu já estou saindo do assunto que eu quero passar. Mateus capítulo 24, versículo, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 30, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A Bíblia está falando que todos os povos da terra virão, ou seja, irão ver o Filho do Homem, irão ver Jesus Cristo de Nazaré vindo com grande poder e grande glória. A Bíblia não está falando só a igreja A. A Bíblia não está só falando a igreja B. A Bíblia não está falando só a igreja C. Não. A Bíblia não está falando só a igreja D, ou E, ou F. Não, amados. Ou a igreja H, ou X, ou Y. Não. A Bíblia está falando que todo olho o verá. A Bíblia não está falando aqui de igreja. A Bíblia não está pregando igreja. Não está pregando placas de igreja. O que está acontecendo hoje em nossas gerações, amados, é esse entendimento. São muitas igrejas para um único Deus. Muitas placas para um único Deus. Nós somos igrejas. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus, ele habita em mim. Deus, ele habita em você. Mas é lógico que nós temos que estar em um local, ou seja, em um ambiente, em comunhão uns com os outros, para poder estar glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ou seja, Jesus está presente no meio de 2 ou 3. Quando você invocar o nome de Jesus, quando você dobrar o seu joelho, amados, ele está presente, porque ele está dentro de você. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu estou falando para vocês que vai haver o julgamento, amados. Por que eu estou falando? Porque há muitas contendas, há muita distorção da palavra de Deus, as pessoas julgando uns aos outros. E eu estou aqui para dizer para você, deixa o julgamento unicamente para Deus. É Deus que sabe o que vai fazer. É Deus que dá oportunidade, amados. Porque se não fosse desta maneira, quando Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. A Bíblia nos diz que o da esquerda não se arrependeu, mas o da direita se arrependeu. E Jesus perdoou aquele
Jesus ele perdoou, garantiu a salvação, amados. Naquele momento, no último momento da vida daqueles homens ali, sendo crucificado ao lado de Jesus. E Jesus perdoou um dos ladrões, porque ele se arrependeu, amados. E por que não? Jesus não perdoa. Hoje as pessoas perdoam, amados. E muitas das vezes nós apontamos dedos uns para os outros, esquecendo que o juiz está sentado no trono. O julgamento pertence unicamente a ele, não a nós. Amados, nós devemos viver o verdadeiro amor. E nós não estamos vivendo, nós como igreja, eu como igreja, você como igreja, nós não estamos vivendo. Ou seja, a humanidade, vamos juntar todas, englobalizando todas elas, vamos englobalizar elas. Nós não estamos amando, amados, uns aos outros. Nós pedimos orações uns pelos outros. Vamos orar pelo aquele irmão daquela igreja que sofreu um acidente e perdeu seus 2 filhos. Amados, as pessoas não querem ajudar nem em oração. E Jesus, ele age totalmente diferente. Se fosse você, amados, que tivesse no lugar, se fosse você que tivesse perdido o seu filho, se fosse você que tivesse em um leito de um hospital, você não ia querer oração, você não iria querer que as pessoas orassem por você. E por que nós iríamos fazer diferente? Sabe por que fazemos diferente? Porque nós não estamos olhando para o próximo, nós estamos olhando para nós mesmos, amados. E Jesus não veio ensinar este evangelho, Jesus não veio pregar este evangelho, Jesus veio pregar o amor, amados. O amor de Deus, ele é infinito. Ele é o único que pode te compreender. Por isso que eu estou aqui para poder falar que um dia vai haver um juízo. Nós aceitando ou não, querendo ou não, vai haver um juízo. Porque quem prometeu é fiel e verdadeiro para cumprir. Primeiro texto bíblico, nós iremos para Atos. Atos, capítulo 17. Vamos falar um pouco sobre o juízo de Deus e saber se realmente vai haver um juízo ou não. Será que realmente só os evangélicos ou os crentes irão ressuscitar? Nós iremos ver na palavra de Deus, amados. Muitas das vezes nós falamos algo que nós não sabemos. Muitas das vezes nós questionamos as pessoas porque elas não entendem. E nós que estamos no evangelho e fazemos as coisas erradas. Porque nós, primeiro temos que começar por nós, para depois nós querermos exigir das pessoas. A Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acrescentou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça toda a humanidade, por meio de um varão que a destinou. Quem foi que veio destinado por Deus? Jesus Cristo, amados. Ou seja, então nós iremos se apresentar diante do tribunal de Jesus, diante do juiz. Ele é o juiz, ele vai coordenar o julgamento. É Jesus, amados. Ele vai ser o juiz. Ele que vai dar a sentença final, não é eu, não é você. Nós não devemos julgar o nosso próximo, julgar o nosso semelhante por causa de A ou de B, amados. Nós devemos pregar, levar o evangelho de Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que estão aí fora perecendo por falta de conhecimento. Vai pregar o evangelho, meu amado, aí fora da igreja. Quantas pessoas estão aí nas ruas jogadas sem ter o que comer, amados? E você, por muitas das vezes, passa por perto daquela pessoa e não estende a mão para o teu próximo. Sabe que a pessoa está necessitando de algo para poder saciar a tua fome, saciar a tua sede, porque a fome é carnal. E também a fome espiritual. E você faz que está cego, meus amados. E depois vai para a igreja dobrar o seu joelho e pedir misericórdia. Amados, Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece a nossa mente. Deus, ele sabe o que passa no meu coração e no seu coração. Nós mentimos uns para os outros, mas não mentimos para Deus. Porque ele vê, amados, ele vê tudo acontecer 24 horas.
Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então a Bíblia já está nos falando aqui em Atos, capítulo 17, versículo 31, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, ou seja, o mundo. Ele não está falando A, B, C, D, E, F, não. O mundo, todos nós, todos, até aqueles lá no passado que morreram depois da crucificação de Jesus, eles irão ressuscitar, amados, porque eles não estão no céu. Os apóstolos, eles não estão lá no céu. Não, amados, a Bíblia não está te ensinando desta forma. A Bíblia não está te ensinando desta maneira. Não, amados. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele simplesmente falou: Lázaro, sai para fora. Jesus não falou: Lázaro, desce do céu. Porque se Lázaro estivesse no céu, ele não teria descido para a terra, amados. Para morrer a segunda vez, Lázaro morreu a primeira, ressuscitou através do poder de Deus e de Jesus Cristo. E com o tempo, Lázaro novamente morre, amados. Se fosse desta maneira, se ele estivesse no céu, ele não iria descer aqui novamente para morrer a segunda vez. Pense, amados, raciocine, medite na palavra de Deus, busque entendimento na palavra de Deus, porque Deus vai te dar um entendimento, Deus ele vai te capacitar. Outro texto bíblico que fala sobre julgamento, que nós não devemos apontar dedo, mas sim o julgamento é unicamente de Deus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós iremos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, de versículo 10, que nos diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, a Bíblia está falando que nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, e não de Manuel, e não do homem, mas sim de Cristo, a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia está falando que nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, e é Jesus que vai nos julgar. Amém? É Ele que vai nos julgar. Em todas as Bíblias está o mesmo relato, não muda, amados. Há Bíblias que foram alteradas, mas Deus ele fala que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada das profecias. Amados, nós temos que tomar bastante cuidado. Examinar as Escrituras, porque testificam de quem? De Jesus. As Escrituras testificam do Messias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, é maravilhoso. Nós iremos para outro texto bíblico que fala sobre o juízo, sobre julgamento. Romanos capítulo 2, versículo 16. Depois eu vou estar deixando, amados, os textos bíblicos para vocês estar meditando nas suas Bíblias para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 2, versículo 12, que nos diz, não, vamos ver lá, olha só, Romanos 12, versículo 12 e Romanos 2, 16, que nos diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. E o versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. É bíblico. É bíblico. A palavra de Deus está aberta. Romanos 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amados, nós, querendo ou não, aceitando ou não, eu, Manuel, irei um dia comparecer diante do tribunal de Jesus. Você, querendo ou não, aceitando ou não, você um dia irá estar de frente com Jesus Cristo de Nazaré. E todos nós iremos ser julgados por Jesus. Não vai haver divisões, não vai haver separação de classes. Todos nós, até aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos diz, amados, bem claramente,
que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Por isso que eu volto a falar, julgar é fácil, amados, mas retira a trave que está no teu olho, para que você venha enxergar claramente o argueiro que está no olho do teu irmão, amados. A palavra de Deus nos ensina desta maneira. A palavra de Deus nos ensina desta forma. Eu não estou aqui para poder falar para você que Jesus veio pregar riquezas materiais, terrenas, que se você devolver o teu carro, você vai receber 2. Se você vender a sua casa, você vai ganhar 3. Não, amados. Jesus não está desta maneira, ensinando desta forma o Evangelho. Jesus está ensinando o Evangelho da salvação. Jesus veio mostrar o caminho da salvação. E Ele mesmo se doou para nos resgatar. E para finalizar, pela qual lei nós iremos ser julgados? Tiago capítulo 2, versículo 12. Nós iremos para Tiago capítulo 2, versículo 12. Glórias a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha, Tiago capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei de Deus, os 10 mandamentos, que está lá registrado em Êxodo, capítulo 20, de versículo 1 ao versículo 17. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E hoje a Bíblia nos diz que a Arca da Aliança, ela foi vista no céu, vista por João, amados, nos santuários de Deus. Eu vou mostrar para vocês em que a Bíblia descreve que a Arca da Aliança foi vista por João, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, amados. Eu vou mostrar para a glória de Deus. Apocalipse, versículo 11, versículo 19 nos diz: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, a Bíblia está nos falando que a Arca da Aliança foi vista no céu. E com certeza, dentro da Arca da Aliança, contém as tábuas dos mandamentos. As 2 tábuas com as 10 regras que Deus determinou para que nós viéssemos cumprir. Só que nós, muitas das vezes, escolhemos: eu vou obedecer o livro de Apocalipse, mas não vou obedecer o livro de 1 Pedro. Eu vou obedecer 1 Coríntios, mas não vou obedecer o livro de Romanos. Não é desta maneira. Não é desta maneira. Podemos até fazer desta forma, mas sabendo que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Você não vai ter para onde correr, amados. Sabe aquelas pessoas que morreram? Não tem nem mais o pó na sepultura? Pode ter certeza que um dia todas elas novamente vão estar face a face com o Criador do universo. E a Bíblia fala de 2 ressurreições, uma para a vida e uma para a morte, como está lá registrado em João capítulo 5. João capítulo 5, de versículo... Deixa eu só ver, para a glória de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 27 e versículo 29, que nos diz: E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus recebeu autoridade para julgar. Mas o versículo 28 e o versículo 29 nos diz: olha, não vos maravilhei disto, porque vem a hora, e já chegou, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Amados, preste atenção. João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha, a Bíblia está falando de ressurreição, ou seja, se não fosse haver ressurreição, Jesus não teria revelado aos teus servos, aos profetas, para que nós hoje tenhamos em mãos esta palavra. Por isso eu torno e volto a repetir. Um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Independente do que você faça dentro da igreja ou fora da igreja, no mundo ou fora do mundo, um dia você irá estar face a face com o Criador do universo. Um dia eu irei estar diante do tribunal de Jesus Cristo. Não é porque eu estou servindo a Deus que eu não vou ser julgado. Não é porque eu estou glorificando e exaltando a Deus que eu vou ser absolvido. Não, amados. Não é desta maneira que Deus trabalha. A Bíblia não está nos falando que todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Você pode dar glória, você pode pular, rodopiar. Você não pode dar glória, você faz o que você quiser. Mas a palavra é, um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Você querendo ou não, nós iremos comparecer todos, a humanidade toda. Então, amados, vamos deixar o julgamento para Deus, porque somente a Ele pertence o julgamento. Somente a Deus pertence o juízo, e não a mim, e não a você. Amém? E glórias a Deus. E Jesus vai voltar, amados, não para pegar igrejas, mas sim para levar nós que somos igrejas. É você, é a humanidade. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos igrejas. Jesus habita em nós. Amém? Mas é necessário que nós venhamos estar em um local, glorificando, como já falei, estar em comunhão uns com os outros. Porque Jesus mesmo, ele pregava nas sinagogas. Jesus, ele pregava nas igrejas, quando ele esteve aqui no passado. Da mesma forma somos nós. Mas tem muitas pessoas aí fora, perecendo por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas aguardando você ir lá, realmente, você mesmo, pregar o evangelho para ela. Quem sabe Jesus não cessou o seu fôlego de vida até este momento. Ou eu mesmo, amados. Talvez Jesus não cessou meu fôlego de vida porque ainda há 2 ou 3 ou 4, eu não sei quantas pessoas, para poder ouvir a mensagem de Deus através de mim. É momento de refletir, é momento de reflexão, amados. Então, amados, eu estou aqui para falar. Não vamos apontar dedo para o teu próximo. Independente de religião, independente de quem seja. O julgamento pertence unicamente a Deus. Ele é o juiz. Ele é quem intercede agora, neste momento, por mim e por você. Amém? Porque se Deus fosse fazer a acepção de pessoas, aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, um não teria sido salvo. Ou seja, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Glórias a Deus. Fique com essa mensagem, amados, na glória e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja não vai te salvar. Religião não vai te salvar. O pastor não vai te salvar. A pastora não vai te salvar. O irmão não vai te conduzir para o céu. Mas sim Jesus. Jesus quem te salva. Foi Jesus que deu em sacrifício por mim, por você e por todos. Amém? Fiquem com Deus, amados, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.